Bom dia, meninos. Voltando à nossa aula aqui da semana, a gente vai tentar concluir hoje o assunto de força de atrito. A conclusão do nosso assunto de força de atrito, ele vai ser feito junto com outro assunto chamado plano inclinado ou uma rampa. O que vocês estão vendo aqui é uma simulação onde eu vou fazer a composição desses dois assuntos que a gente ganhar tempo, né? Então, vamos direto ao assunto. Eu tenho aqui uma simulação que vocês estão vendo aí na tela, que é o seguinte: eu tenho um caixote, eu tenho esse cidadãozinho aqui que é um robozinho, e eu tenho um piso, todo mundo está vendo aqui esse piso marronzinho, que ele sobe uma rampa inclinada num ângulo qualquer. Essa altura aqui tem 5 metros e eu estou vendo aqui, tá vendo aqui o ângulo, já apareceu aqui o ângulo, né? Está se dizendo aí que o ângulo é de 30 graus. Beleza? Então, o que acontece? Aqui embaixo eu tenho atrito cinético e atrito estático. A gente viu isso na aula passada. E está dizendo aqui os valores dele também, tá vendo? O atrito estático, ele tem esse valor aqui, que ele é de 0,5. E o atrito cinético tem esse valorzinho aqui, que é 0,3. Na aula passada a gente explicou a diferença entre o atrito estático e o atrito cinético. Porém, é possível eu fazer a revisão agora. O atrito estático é aquele atrito que ele é caracterizado quando o corpo não está em movimento. A gente costuma dizer que ele surge quando o objeto está na iminência de movimento, ou seja, ele ainda não se movimentou, mas ele está próximo a se movimentar. E o atrito cinético é aquele atrito quando o corpo está em movimento. Então, depois que o corpo entra em movimento, existe uma força de atrito, e esse atrito é chamado de atrito cinético, e a palavra cinético vem de movimento. Eu tenho aqui um caixote, e sobre esse caixote eu tenho duas forças. Uma é a Fg, que é a força da gravidade, e a outra é a Fn, que é a força normal, que eu também já falei na aula passada. Nesse caso aqui, quando esse caixote está depositado sobre um plano que não é inclinado, ou seja, que está na horizontal, essa força aqui, o valor dela coincide com o valor numérico dessa força, ou seja, o módulo da força normal é igual ao módulo da força da gravidade. E a gente sabe calcular o valor da força da gravidade, não é verdade? O valor da força da gravidade, se a gente for calcular, eu vou colocar aqui força da gravidade, né, para ficar parecidinho aí. Ele é igual ao que? A massa vezes a aceleração da gravidade, que a gente chama de g, né? Para esse caso aí, a gente vê aqui, ó, que a massa do objeto é 100 kg. Então é 100 vezes. E se a gente olhar aqui também, ó, nesse lugarzinho aqui, a gente vai ver que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu posso colocar aqui também, ó, esse cabo aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. A solução disso daí vai ser que a força da gravidade aí vai ser 100 vezes 10, 1000 newtons. Logo, nesse caso aqui, a força normal, ela é numericamente, ou seja, ela é o mesmo valor, porque esse vetor amarelo tem o mesmo tamanho do vetor azul. Então, a força normal também, a força normal aí, Fn, ela é igual a 1000 newtons. Beleza? Então,
sabendo a força normal, eu consigo calcular a força, eu vou botar minúsculo aqui, de atrito, que a gente costuma chamar de FAT. A força de atrito, ela era igual a esse coeficiente aqui de atrito, né? Que ele tem essa letrinha aqui que eu vou tentar desenhar aqui, não sei como, mas é uma letrinha mais ou menos assim, não é? É um bichinho para baixo e um bichinho assim. Ele é o Mi multiplicado vezes o valor da força normal, que é o que a gente acabou de fazer ali, ó, força normal. Vou colocar maior aqui, vezes a força normal. Força normal, né? Força de atrito é isso. Faltou só uma pezinha nele aqui, ó. Faltou só um negocinho assim. Vou tentar fazer aqui, ó. Um pequenininho. Faltou só um negocinho assim, ó. Opa, né? E vezes a normal, que é exatamente esse daqui, né? O valor dele aqui é 0,5. Então, o valor da força de atrito aí vai ser igual ao que? Vai ser igual a 0,5 vezes 1000. 2, 3. Logo, essa força de atrito aí, força de atrito, ela vai ser igual a 0,5 vezes 1000 dá quanto? 500 newtons. Então, eu acabei de descobrir a força de atrito estático para esse caso aqui. Ou seja, esse corpo aqui ele só vai entrar em movimento a partir do momento em que eu empurrá-lo com uma força maior do que 500 newtons. Se eu empurrar com uma força menor do que 500 newtons, ele não vai sair do lugar. Então, vamos ver se isso é verdade. Eu vou aplicar uma força aqui através desse robozinho aqui, vocês estão vendo, né? E vamos ver em que quantidade de força ele vai continuar, ele vai, aliás, começar a se movimentar. A gente viu que só depois que eu aplicar uma força de 500 newtons é que ele vai começar a se movimentar. Então vamos lá, ó. 11, nem que nada. Fui aumentando a força, ele está todo se espremendo para sair do lugar, mas essa força não é suficiente para botar em movimento. Eu estou aumentando, coloquei 100 newtons, também não foi suficiente. Coloquei 131, coloquei 160, estou aumentando 200, 240, não sai do lugar o caixote. Vou aumentar para 300, 400, está chegando no valor que a gente espera que isso se movimente. 469, 480, opa, está perto. Quando passou de 500, ele se mexe. Beleza? Então, para que isso fique bem claro, vamos lá. Se eu colocar 499 aqui, não rola. Se eu colocar o 500, ainda continua em equilíbrio. Ele também não sai do lugar. Mas se eu colocar, por exemplo, 501, ele já consegue vencer o atrito estático e coloca isso em movimento. Então, é assim que funciona. Aqui na nossa simulação, vocês podem ver aqui do lado direito que existe um lugarzinho só para o atrito. Então, aqui também, ó, eu posso dizer que eu tenho dois tipos de superfície, uma do gelo e uma de madeira. A do gelo não tem atrito e a madeira ele vai ter um atrito, e o atrito eu vou modificar bem aqui nesse campo. Eu posso modificar o valor desse atrito aqui, beleza? Do mesmo jeito que aqui eu posso botar a soma das forças. Todo mundo tá vendo aí a soma das forças, né? Bem aqui, a gente vai ver isso daqui a pouco. E aqui também
eu tenho mais controles onde eu posso modificar a posição do objeto, ou seja, o objeto ele pode sair daqui, pode vir para cá, pode vir para cá, ou então lá para cima da rampa. E eu posso modificar também o ângulo da rampa bem aqui. O ângulo da rampa vai ser interessante daqui a pouco, quando eu mostrar que o atrito ele vai modificar, a força de atrito vai modificar a partir do momento em que eu mudo esse ângulo aqui da rampa. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desligar aqui e a gente vai colocar o objeto agora lá em cima. Perceba que quando eu coloco ele lá em cima, toda vez ele desce. Vou colocar mais uma vez, ó, lá em cima. Ele vai descer, né? Ele só vai descer até o momento em que a força resultante, olha, ó, a força resultante, vou colocar aqui de novo, ó, que é a força resultante. Joguei para o outro lado, né? Quebrei o caixote aqui, vamos voltar, iniciar tudo. Vou colocar o seguinte, esse atrito estático aqui eu vou aumentar, tá vendo? 0,8, 0,9, 1, 1.4, 1.5, 1.6. E agora eu vou colocar ele lá para cima. Vou colocar ele lá no 8. Todo mundo viu aí, né? Perceba que ele não cai. Por que que ele não cai? Porque essa força de atrito aqui, ela é muito maior do que a força que puxaria ele para baixo. E que força que puxaria ele para baixo? Como seria o nome dessa força? É a força da gravidade. Mas será que é toda a força da gravidade, que nem no começo que a gente viu aqui? Não. Vai ser apenas uma parcela da força da gravidade. E que parcela é essa? É essa parcela aqui, opa, errei aqui, vou voltar. É essa parcela aqui que se iguala ou está na mesma direção da força normal. Por quê? A gente aprendeu que existe um negócio chamado componentes de vetores, que tem duas componentes aqui da força peso, da força da gravidade, que é uma componente vertical, que é essa daqui, e tem uma componente horizontal, que é essa daqui. Essa daqui é responsável por deixar o caixote preso na superfície e ele vai ser utilizado na hora da força normal, e essa componente aqui ela puxa esse negócio para baixo. Só que é o seguinte, no caso dela, ela vai estar bem menor do que a força de atrito, ela vai estar mais ou menos assim, ó. Ou seja, se essa daqui for menor do que essa, esse negócio não vai cair. Esse negócio aqui só vai cair a partir do momento que essa daqui for maior do que a força de atrito. Mas enquanto ela for menor do que a força de atrito, esse caixote não vai cair. E como é que eu calculo a força de atrito? Eu vou calcular a força de atrito através dessa componente vertical aqui, que eu consigo calcular, porque eu sei que ângulo é esse aqui. Esse ângulo aqui é esse mesmo ângulo aqui, que ele é um ângulo de 30 graus. E para calcular esse pedacinho aqui, que vai ser igual à força normal, que eu vou multiplicar na fórmula da força de atrito, que a gente viu anteriormente, que a força de atrito é esse μ aqui, vezes o valor da força normal, né? Eu consigo saber o valor dessa força aqui, beleza? Como é que isso é calculado? A gente vai ver daqui a pouco. Então, essa força aqui, ela é igual, essa força aqui, ela vai ser igual ao que? Ela vai ser a força da gravidade, que a gente sabe que é massa, vezes a aceleração da gravidade. A massa é 100,
a aceleração da gravidade é 10. Então, essa força da gravidade aqui, ou essa componentezinha vermelha aqui, ela vai ser calculada assim, ó. A gente vai chamar ela de FGY. Então a gente vai chamar isso aqui, vou escrever aqui, de FG na direção Y. Ela é igual a massa vezes a gravidade vezes, aí aqui entra o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. Vou botar uma bolinha aqui aberta, 30 graus. Deixa eu ver se dá pra botar 30 graus, mais ou menos, né? E esse aqui, esse outro vermelhinho aqui, ele vai ser, eu vou botar bem aqui, ó. A gente vai chamar ele de F, ver se dá pra fazer aqui, ó. FG, só que na direção X. Ele vai ser massa vezes a gravidade vezes o seno de 30 graus. Então, a força de atrito, nesse caso aqui, ela ficaria calculada da seguinte forma. A força de atrito, opa, tá maiúsculo, né? Força de atrito seria igual ao que? A essa força aqui, que é igual à força normal, né? Vezes o tal do μ, que é 1,6. Então fica 1, vou botar a formulazinha aqui, né? Tenho dificuldade em desenhar aqui, porque é horrível desenhar com isso. Mas vamos tentar desenhar aqui. Opa, ficou ruim, ó. Vou voltar aqui. Vou desenhar aqui. Nasci para isso. Vezes, né? Vou voltar aqui. Vai ser desse tamanho aqui, eu acho, menor, né? Vezes a normal. Opa, vou dar o grande mesmo. Normal, né? Ou essa F normal, na verdade, né? F normal. Né? Então, a força de atrito vai ser igual a esse valor aqui, que é 1,6 vezes mg cosseno de 30. O m eu sei que é 100, o g eu sei que é 10, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, calculando, dá 0,86. Isso aqui fica 0,86. Isso daqui tudinho vai dar mais ou menos, acho que eu errei aqui, né? Aqui é 10, né? Aqui é 10, massa vezes gravidade. Então fica 1,6 vezes 100, né? Vezes 0,5 vezes 10. Isso daí dá vezes 1385. 385 mais ou menos newtons. É isso aí. E esse valor aqui, que é essa força que puxa para baixo, a gente pode calcular aqui também, só para a gente fazer um comparativo. Igual. Essa daqui fica mais facinho, porque a massa é 100 vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30, que eu sei que é 0,5. Então ficou bem facinho aí. Então fica 1000, 100 vezes 10 dá 1000, vezes 0,5 dá 500, que a gente tinha visto lá do outro lado, né? Então perceba, tem uma força de atrito no valor de 1385 que puxa para cima, e tem uma força componente do peso, só uma parcela do peso,
que puxa ele para se arrastar para baixo aqui. Pergunta já respondendo: esse negócio vai deslizar? Não, não vai deslizar, porque a força que segura para cima, 1385, é muito maior, mais do que o dobro da força que puxa para baixo. O que eu quero que vocês entendam é que no caso do plano inclinado, só uma parcela do peso vai fazer esse negócio descer. Beleza? Então, retornando, por mais que eu mude o ângulo aqui da rampa, eu posso aumentar o ângulo da rampa aqui, esse negócio não vai cair. Ele só vai cair a partir do momento em que a força que puxa para baixo, ou seja, a componente do peso que puxa para baixo, for maior do que a componente do atrito que está segurando ele. E a componente do atrito que está segurando ele só vai se modificar se eu modificar a característica aqui do atrito, ou seja, se eu diminuir isso daqui, por exemplo. A partir do momento que eu diminuo o atrito, esse negócio vai descer rampa abaixo. Ou então, se eu aumentar a inclinação da rampa, vamos tentar aumentar a inclinação da rampa aqui para ver se ele desce em algum momento. Pelo amor de Deus, o atrito é tão grande que segura esse negócio. Tá vendo? Ó? Eu já aumentei o ângulo quase para 60 graus e talvez ele ainda não desça. Por quê? Porque essa componente da força de ainda não foi suficiente, entendeu? Só vai ser suficiente agora quando esse azul aqui tiver quase igual ao laranja. Ou então eu diminuo, mas vamos fazer lá só para ver qual é, né? Tá vendo aí, ó? Ainda não deu, ó. Agora o atrito já tá menorzinho um pouquinho. Vai ficar totalmente inclinado, esse negócio não desce, porque esse atrito é muito grande. Beleza? Mas se eu diminuir esse atrito aqui, tá vendo? Ó? Vou diminuir 1.5, 1.4, 1.3, ele vai já descer. Ou não. Aí, desceu. Retornar ao objeto. Beleza? Então, um caso mais real seria, por exemplo, eu colocar o objeto no lugar e a rampa ser menos inclinada, né? E eu vou colocar esse objeto, por exemplo, aqui em 8 metros. Vou colocar 8 aqui, tá vendo? E o atrito ele está segurando, né? Tá segurando aí, o atrito é suficiente que não faz esse negócio cair, e ele só vai cair a partir do momento que a componente do peso for maior do que a força de atrito. Tem FF escrito aqui porque é friction, force friction. Friction quer dizer atrito. Então, essa componente ela vai deixar de existir aqui do atrito, principalmente se não houver o atrito entre o solo e a caixa. Um dos casos seria ser gelo. Se for gelo, ó, ele desce na hora, porque o atrito é zero, né? Então, iniciando aqui, para finalizar nossa aula, se eu colocar esse ângulo em 16 graus e colocar o objeto numa altura de 8 metros, aí esse negócio só vai cair aí a partir do momento que a componente horizontal do peso for maior do que a da força de atrito. Para finalizar, vamos ver como é que isso funciona, só se eu aumentar aqui o ângulo da rampa. Aumentando o ângulo da rampa, tá aí, ele desliza. Beleza? Então nossa aula de rampa e força de atrito se encerra nessa aula. Na próxima aula a gente vai ver gravitação. Até mais.